Olá, eu sou o Jorge Grimberg e esse é o Futuro da Moda. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. Eu tô aqui com Chiara Gadaleta, a maior especialista no assunto no Brasil. A Chiara, ela fundou em 2008 o movimento EcoEra, focado em integrar pilares da sustentabilidade nas indústrias de moda, design e beleza, quando isso ainda não era um assunto de primeira ordem. Hoje ela é diretora do projeto A Moda pela Água, que visa promover a transparência em toda a cadeia de moda em relação à água. Ela é formada em comunicação pela Fundação Armando Álvares Penteado e em design de moda pelo estúdio Berceau em Paris. Ninguém melhor do que a Chiara para falar sobre sustentabilidade. Ela há 11 anos se dedica à causa, pesquisa, viaja o Brasil e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da jornada dela e também tudo que ela aprendeu. Tudo não, né? Um pouquinho do que você aprendeu e as soluções e caminhos dessa questão tão importante. Vamos começar falando sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Parece que o mercado acordou para a questão da sustentabilidade. E eu sinto muito com empresas pequenas que eu trabalho e também grandes grupos essa preocupação em tomar iniciativas imediatas e ninguém sabe nem por onde começar. Eu queria que você explicasse pra gente começar, por que a moda não é sustentável? Bom, Jorge, essa pergunta é ótima, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que nenhuma indústria, essencialmente, pode ser 100% sustentável. Só que, nesse exato momento que a gente está aqui conversando, as empresas do setor de moda no Brasil estão conversando sobre como diminuir os seus impactos. Sim. Porque o consumidor final acordou. Tá muito gostoso e confortável falar sobre as questões sociais e ambientais. Porque o consumidor já quer isso, Ele né? quer. O consumidor há 2 anos atrás não ligava Há 2, pra 3 isso, anos né? atrás, ele começou a se perguntar como e por que eu tô comprando aquela peça. Entendi. Não valia mais só o imediatismo, eu quero, eu preciso. A gente passou também por um excesso de produção tamanho. Ninguém precisa de absolutamente mais nada. Você precisa de mais? Não. Uma camisa? Não. Você precisa de mais um sapato? A gente não precisa, porque a gente produziu demais. Nas últimas décadas, a gente passou produzindo demais, sem pensar até no descarte. Veja bem, a gente tem um problema sério hoje com a destinação correta dos bens que a gente consumiu, porque a gente não pensou na quantidade que se estava produzindo, porque a gente teria que descartar, que a gente fala é o pós-consumo. A boa notícia é que assim, a moda ela não é uma indústria sustentável como nenhuma outra. Como nenhuma outra. Porém, ela pode sim ser um agente de transformação. E aí que eu acho que Isso é bacana. entra o EcoEra, que há 11 anos, de fato, começou muito com uma inquietação minha. Eu tinha que usar esse mercado que me acolheu, né, onde eu cresci, onde eu me formei. Eu não podia mais ficar daquele jeito, não, era insustentável para mim. Tem que abandonar a moda, falar, eu não gosto mais, não vou fazer, tipo, mas as pessoas não percebem Pra mim foi que... diferente, ao contrário. Eu gosto tanto, eu sou tão agradecida Eu também. a tudo que me foi dado. Minha missão é agradecer, Sim. devolvendo o que eu aprendi nos últimos 11 anos. Não só a Chiara, não é mais a Chiara, é o movimento EcoEra. Hoje em dia somos muitos. Como a gente pode compartilhar com as gerações que estão aí, que já estão num outro modo, que já está altamente digitalizado, altamente tecnológico, que não estava 11 anos atrás. A gente tem hoje um consumidor final que está cada vez mais consciente, exigente, antenado e principalmente ele quer abrir a carteira, eu escutei isso outro dia que eu amei, ele quer abrir a carteira com propósito. Abrir a carteira com propósito. Ele não abre mais a carteira por impulso e sim por propósito. Faz sentido. Né? A moda é um repórter do seu tempo. Se a moda ela é uma fotografia fiel de uma época, a nossa moda precisa falar sobre sustentabilidade. Vamos pensar num novo modelo de negócio de moda, um jovem estilista ou alguém que está começando agora, uma empresa de 3, 4 anos, que ela não consegue encontrar o algodão orgânico, fala, mas meu custo não dá certo. Como que um pequeno empresário consegue ser sustentável, ou pelo menos sentir que ele não está prejudicando o planeta para fazer negócio de moda, colocando mais uma peça de roupa no mundo? Então, mas olha só, o meu convite é a gente mudar o ponto de vista um pouquinho e entender que o jovem empresário que acabou de chegar, ele tem a possibilidade de ser muito mais sustentável do que um grande empresário que já está há muitos anos no mercado. Porque olha só, uma grande empresa, a gente faz muito isso na EcoEra, a transição com atributos sustentáveis ela é muito mais demorada, custosa, exige muito mais esforço, investimento de tempo do que uma pessoa que está chegando agora e que tem à disposição as práticas. Sim. Não é algodão orgânico, porque a gente infelizmente tem muito pouca oferta. Sim. E porque é caro mesmo, mas ela tem outras formas de ter matérias-primas com atributos. Ele tem à disposição uma série de ferramentas que são muito interessantes para ter um impacto muito menor no meio ambiente e na comunidade. E isso aqui, para isso, também tem que manter a mente aberta e analisar aí qual é a porta que ele pode abrir. Porque uma marca, ela pode ter uma característica mais sustentável de um pilar do que no outro, para começar. Sim. Como o coração daquele empreendedor está batendo? De que jeito? Não, eu tenho absolutamente uma paixão pela Mata Atlântica, que é o meu bioma, que é onde a gente vive aqui, é um dos mais
mais ameaçados de extinção, minhas peças são todas com CO2 compensado com projetos em ONGs aqui na Mata Atlântica. É um super apelo ambiental. Aí a criatividade, que é muito do mercado de moda, que é muito nossa brasileira, tem que ser ferramenta assim, ó, de guerrilha. Você traz a criatividade para perto para buscar alternativas e soluções. A Chiara tá anos-luz da indústria da moda. A ideia desse projeto Futuro da Moda é realmente falar sobre soluções. Então, assim, para sustentabilidade, vamos tentar resumir, assim, para uma pessoa que trabalha com moda e quer hoje fazer algo diferente. Bom, eu acho que o primeiro passo é uma autoanálise. Porque quanto mais verdadeiro for... Quase uma consulta médica, né? Eu costumo dizer que é colocar uma lupa bem profunda. Passa um tempo fazendo um inventário, escreve, analisa, fala, caramba, qual é a minha potência? Quase um mapa mental, fala onde eu... Autoanálise. Né? É uma coisa, porque cada um tem aí uma força, sabe? Uma força maior que vem da criatividade, vem dessa energia criativa. Qual é o meu potencial? Onde eu sou mais potente? E aí ter um olhar, obviamente, de impacto positivo. Eu posso propor peças atemporais que a pessoa pode comprar, tingimento natural. A grande maravilha de ser um pequeno empreendedor é que você pode propor, experimentar. Então não tira esse momento inicial. Mas aí essas máquinas de moda gigantes que estão produzindo 10, 12 coleções por ano. Então, mas aí você está falando com os grandes magazines. Aí você está falando com... Aí é outro, quase outro... Mas são os líderes do mercado Exato, hoje, né? exato. Mas eles também, porque a gente também não pode subestimar, porque eles estão sofrendo uma grande pressão. Com certeza. Uma grande pressão. Então, é nesse momento que a gente está conversando, você pode ter certeza que eles estão lá em equipe, tentando aí analisar o que eles fazem. Analisa a cadeia de valor, aponta o problema e encontra a solução. É uma tarefa de todo mundo, está todo mundo nessa página. Como esse é a Moda pela Água e o projeto Pegada de Cunha, a gente calculou pela primeira vez o consumo de água numa calça jeans no Brasil. Isso nunca tinha acontecido antes. Com o debate, com o tema mais maduro e todo mundo querendo ouvir, falar sobre, querendo buscar alternativas, esse tipo de estudo se torna possível. Sim. E é uma empresa grande, aí você fala das gigantes, uma empresa grande como a Vicunha, ela investiu nessa pesquisa. E a gente encontrou esse número. E é um número compartilhado com o mercado. Você vê como já está mudando o modelo de negócio? Quando que uma empresa ia investir numa pesquisa para todo mundo? Então, agora ela entende que se não for para todo mundo, não vai funcionar. A problemática é de todo mundo, então soluções precisam ser encontradas em grupo e também para todo mundo. Isso então, é muito legal, né? O espírito de comunidade, novo, né? De criar sistemas que eles não vão contra os sistemas da natureza, né? O que eu tenho pensado muito. Mas vamos voltar para a pergunta, a gente falou. Então, primeiro fazer uma análise com uma lupa do negócio. Lupa, entender onde você se dá melhor, qual é a sua força. Número 2. 2 é você abrir, deixar a mente aberta, se livrar do preconceito, angústia e entender que um passo é melhor que zero. E o terceiro é espalhar, né? O terceiro é reverberar, usar a sua voz para espalhar boas histórias, espalhar histórias verdadeiras, não ter medo de abrir vulnerabilidade. Hoje as empresas que têm mais força no mercado, que mostram suas questões e problemas para que o outro ajude. É o espírito de comunidade, né? A moda está mais aberta. Pra gente terminar, Chiara, eu queria saber de você, o futuro é sustentável ou será que ele se tornou já insustentável? Olha, primeiro de tudo, gente, eu acho que o futuro é agora, é isso aqui. Eu acredito que o amanhã ele está sendo construído agora, né? Em relação ao meio ambiente, ao planeta, tudo que a gente está com uma urgência em falar. Então, eu vejo que o hoje, ele está sendo olhado com mais responsabilidade do que há 3 anos atrás e muito mais do que há uns anos atrás. Ou seja, eu acredito, eu sou otimista, eu vejo aí projetos sendo realizados, como a Moda pela Água, o da Vicunha, outros que a gente realizou até agora, em vários, né? Na Amaro a gente fez uma parceria legal. Tá todo mundo querendo melhorar. A gente passou por empresas que mostraram que isso é possível, ou seja, a gente prototipou. Então, eu acho que o futuro, ele é possível. Ele vai ficar mais sustentável se a gente for juntos, porque juntos a gente vai mais fácil e mais rápido. Tá ótimo. Quero parabenizar você pelo trabalho que você faz há 11 anos. Todos juntos. Esse é um parabéns para todo mundo, na verdade. Parabéns para você que está abrindo esse canal para falar. Mas eu acho que tem que reconhecer alguns trabalhos que são especiais, que são bem feitos e que estimulam todo mundo ao redor a pensar melhor sobre moda, sobre como fazer moda, sobre como modificar processos, enfim. Obrigada. É isso, obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com a Chiara. Eu sei que eu gostei muito. Inscrevam-se no canal. Um beijo e até o próximo.